Oi, gente! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio estamos com a Tati, Dona Tati, e eu tô muito animado, viu? Confesso. E minha acompanhante da vez é Giovana Zanini. Olá! E bom, pra começar, já é de praxe aqui no nosso podcast, eu vou começar pedindo pra Dona Tati mostrar o item que ela trouxe, um item que marcou a vida dela. Pode começar, Dona Tati. Bom, o Tarcísio ontem me mandou mensagem falando que era para eu trazer um objeto que me marcou bastante. Este objeto é um porta-joia que eu dei para minha mãe já faz alguns anos, e eu tomei de volta depois que, no caso, depois que ela faleceu. E tem aqui, alguns pertences que era dela, como brincos, colares. E quando eu peguei, assim, foi muito importante, porque é muito importante porque ele fica dentro do meu guarda-roupa agora. Então eu abro o meu guarda-roupa todos os dias, então todos os dias eu olho para esse porta-joia e eu vejo, e vem as lembranças, as boas lembranças que eu tenho, que ainda estão guardadas comigo, com a minha mãe. Então aqui ainda tenho muitos pertences dela, brinco, colares. E quando eu peguei, que foi uma dor no meu coração imensa, tinha muito cheiro dela. Então o cheiro dela estava aqui. Então pra mim é algo assim muito especial. Isso daqui fica comigo, não tirei nada daqui que era dela, nada. Porque isso mostra, é uma lembrança que eu tenho, Claro, eu tenho muitas lembranças, mas porque eu dei pra minha mãe. Quando eu fui pra praia, eu mandei fazer esse porta-joias pra ela, escrevi e tal. E essa frase, que é: mãe, que bom seria se por um descuido Deus te fizesse eterna. Então, ela ficou eterna comigo, Ela está eternizada comigo. Então, eu trouxe esse objeto, que é a minha lembrança especial. Eu tenho muitas, mas é essa que fica guardada comigo no meu guarda-roupa, porque eu vejo todos os dias. É um valor sentimental bem grande, Bem grande. E assim, coisas assim que no começo, quando foi tudo, que aconteceu e tinha... Sabe quando você abria e você sentia o cheiro da pessoa mesmo? Então eu acho é algo muito especial pra mim. Então quando ele me mandou a mensagem, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, Então é esse porta-joias. Aproveitando o embalo que você relembrou um pouco de antigamente e tal, queria te pedir se você lembra como que foi o processo para você se tornar professora, se você desde criança já tinha uma vontade de ser professora. Eu sempre tive vontade de ser professora, sempre, assim, eu escrevia em todas as portas do guarda-roupa. A minha mãe brigava comigo porque era giz, ficava marcado, depois apagava, ficava tudo branco. Então eu sempre fui assim, eu dava aula pra parede e eu fingi que eram os meus alunos. E eu gosto muito. E aí eu comecei no magistério, Fiz magistério, só que eu não me encontrei no magistério, porque eu não me vejo dando aula pra criança, Então quando eu fui fazer estágio, que eu percebi que não era aquilo que eu queria, não era dar aula pra criança. Então aí eu fui fazer letras, Eu fiz letras e ali eu me encontrei, porque eu gosto muito. E aí depois eu comecei a dar aula, comecei mesmo a dar aula eventual. Então eu dei aula em todas as escolas de Barretos do estado. Todas, Paulina, Antônio Olimpo, Estadão, Silvestre, Aimoré, Valoar. Passei por todas, Porque onde faltava professor eu ia, dava aula de manhã, tarde e à noite. E era assim, e eu fui adquirindo muita experiência. Muita experiência não, A gente estava começando, então tudo era novo. Eu gostava muito, era mais nova, então tudo era muito gostoso. Até que eu comecei, aí eu peguei uma licença lá em Colômbia. Eu fui para Colômbia, fiquei em Colômbia lá na Alice Fontoura 1 ano e meio, dando aula lá em Colômbia, que foi uma escola assim maravilhosa. Eu dava aula pro EJA, de Educação de Jovens e Adultos, era muito gostoso, muito bom. Então eu fiquei 1 ano e meio em Colômbia. E aí eu comecei a ter bastante pontuação no estado. Aí eu comecei a pegar aula aqui também. Aí eu vim embora, fiquei no Paulina. Aí eu peguei uma sala de leitura no Paulina. Foi quando, nesse ano, em 2010, que eu comecei a dar aula no Paulina, que eu peguei essa sala de leitura, eu fiz a provinha do SESI e fui chamada. Eu fiz a prova em março, fui chamada em setembro de 2010 e estou aqui até hoje. Aqui no SESI, é porque assim,
eu não tenho essa visão tão forte, mas aqui no SESI você foi chamada para ser professora de vez ou foi um processo igual foi nas outras escolas, sabe? Você ia substituindo? Não, eu fiz a provinha, né? Eu passei e aí eu fui chamada porque uma professora tinha saído, né? E aí estava, no caso, tinha essa vaga. Só que aí você tem um processo também, né? Você tem um processo de adaptação, você tem um processo de experiência. Então, se você passa por esse processo, você continua, você fica. Então, e foi muito difícil porque eu peguei a sala em setembro. Imagina assim, você entrar em setembro para dar aula para uma que na época era 8ª série, que era o 9º ano. Então, eu peguei uma 8ª série, então assim, já em setembro, quase no final do ano. Até você criar vínculo com o aluno é difícil, né? Ainda mais com os mais velhos, Os né? mais velhos, porque a criança até então, né, é mais fácil, mas com o adolescente é mais difícil. Então, mas assim, graças a Deus deu certo e aí estou E você aí. sempre se encontrou assim na língua portuguesa? Você teve vontade já de ser professora de outra matéria? Não, sempre de língua portuguesa, sempre fui apaixonada, assim, quando eu era, né, eu estudava, eu lia bastante, gostava muito de ler, gosto, né, gostava, no caso, na época, lia bastante, então, texto, gosto de fazer texto, redação, então eu sempre me via na parte de língua portuguesa, foi a minha primeira opção, letras, mas eu também gosto muito de história, adoro história, sabe, porque principalmente que tá ligada ali à literatura, história, eu gosto muito de história, mas a minha primeira opção sempre foi letras, sempre português. Entendi. Entre essas escolas que você falou que deu aula, teve alguma história em questão de aluno, mais em pessoal do aluno, que, poxa, você viu aquele aluno, você falou, esse aluno, ele marcou minha vida de alguma forma? Nossa, muitos. Muitos? Ou alguma situação assim? Gente, olha, eu não esqueço, teve, porque nessas escolas, quando você dá aula, né, em escola mais assim, escola pública, né, você se depara com, assim, com a questão social, a condição social é mais difícil, né, dos estudantes, né, então você acaba se deparando com cada história, que aquilo te marca, que aquilo você pega aquele aluno pra você, assim, você quer cuidar, né, e inclusive teve um aluno que ele estudava no Estadão na época, e assim, ele era adolescente, dava na 7ª série, na época, 7ª série, né, que era por série na época, não era o ano. E ele, assim, totalmente, nossa, todo mundo, ele era difícil, né, daquele jeito. E aí, ele começou a ir para um mau caminho, né, no caminho das drogas, começou, assim, a ir para esse caminho, e a gente ali conversando, você não precisa disso. Você não precisa dessa, né? A gente tá aqui, a gente te ajuda, tem esse suporte. Mas mesmo assim, ele tinha muito carinho por mim. Muito. Que até então, na última vez que eu vi, ele estava trabalhando. Sabe onde que ele foi trabalhar? Ele trabalhava na coleta de lixo. E toda vez que ele me via, professora, ele gritava de lá. E eu falava, oi, tudo bem, como você tá? Tal. Até que depois de muito tempo, eu soube, né, que mataram ele foi morto, justamente por conta das drogas, né. E quem me contou essa situação, quem me contou foi ainda a professora Cidinha, que dava aula aqui, porque ela dava aula no estado, na época também ela era aposentada. E ela também conhecia esses fatos, né, essas coisas. E foi ela que me contou, falou, você se lembra daquele aluno e tal? Eu falei, eu não acredito. Então, tem muitos, Fred, muitos, assim, alunos que marcam você em algum momento, sabe? Por aquela condição, por você não ter resgatado. E depois que aconteceu isso, eu falei, poxa, eu falhei na minha educação. Eu falhei com aquele aluno, porque eu não consegui, ninguém conseguiu resgatar. E quando isso acontece, eu vejo que a educação sofre bastante, na parte da educação, né? Porque a gente não conseguiu resgatar aquilo, que é a essência. Porque, gente, a gente tá aqui, né? Igual eu ensino português, mas tem muitos outros valores para ensinar, né? Não é só a língua portuguesa, o valor são os valores morais, o valor de tudo, de amor mesmo, de sentimento. Então, assim, às vezes quando a gente vê que a gente falhou naquilo, é algo assim que você fala, poxa, eu falhei com esse aluno, eu poderia ter feito diferente,
Enfim, diferente daqueles também que a gente encontra na rua e a pessoa tá dando tudo certo, fez faculdade, casou, tem família, ou então tem sua profissão. Aí você também fica muito feliz, fala, poxa, olha, deu certo, graças a Deus, né? Que ele se realizou. Então a gente fica feliz por isso. Toda vez que a gente encontra um aluno, né, um ex-aluno, né, e você vê que ele se realizou, que ele conseguiu aquilo que ele queria, que ele se deu bem na vida. E eu não estou falando só, gente, de profissão, não. Assim, de faculdade, não, tá? De tudo que ele foi realizado na vida. Isso é muito importante. Então, também fico feliz por isso. Então, você citou que você fica realizada também, junto com o aluno, né? Claro. Porque todos os professores, participou né? da vida, certo? Participou de um pedaço da vida. Então, você diria que é importante essa certa conexão entre o aluno e o professor? Certeza. E eu não falo, tipo assim, não só aqui na escola. De professor para aluno, sabe? De humano para humano mesmo. Uma, porque isso já está comprovado que isso, você pode até ver que se o aluno gosta do professor, ele aprende melhor. Isso começa por aí. Quando o aluno ele gosta do professor, ele aprende melhor, ele aprende mais fácil. Porque você tem a interação, porque tem a interação, tem a conexão, né? Então isso é muito importante. Esse vínculo do estudante com o professor, ele tem que ser criado desde sempre. Porque se você vai numa sala de aula, você vai dar aula, eu vou lá dar aula de português para vocês, e eu não tenho vínculo, eu não converso, eu não sei das suas fragilidades, eu não sei do que você pensa, eu não sei das suas limitações também, o que adianta? Então essa conexão, ela tem que ser criada e é muito importante. Você acha que você consegue exercer esse papel, sabe? De criar uma conexão com Ah, eu gosto. Você acha que você tem bastante conexões? Eu tenho, assim, eu tento pelo menos, né? Eu faço. Eu sou, assim, eu vejo esse perfil, né? Que é o meu perfil. E isso daí é em qualquer lugar que eu sou assim. Eu consigo conversar, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Eu vejo pelas minhas amizades também que eu tenho, de você às vezes se colocar no lugar do outro, porque eu sei que a gente é cobrado por aquilo, né? Eu sou cobrada para vir aqui dar a minha aula, de exercer meu papel, de ser professora, de ensinar, mas também o lado humano é muito importante, de você às vezes se colocar no lugar do outro, ver o que o outro está pensando, o que o outro está agindo, por que ele age dessa forma. Né? Então, você acaba até ganhando isso, até ganhando o seu aluno, você conquista, porque você é uma forma de cuidado. Aproveitando agora que a gente está nessa fase depois do Enem, a gente queria saber a sua opinião sobre o tema da redação. A gente é uma professora de português. Gente, o tema, assim, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou suspeita totalmente. Vocês sabem, quem me conhece, essa questão do tema mulher, né? Comigo mesma. Eu gosto de trabalhar nesse tema. E eu acho que por ser mulher e por passar por situações também, que eu já passei ao longo do tempo, em relação à mulher, então eu tento trazer isso para o meu dia a dia na sala de aula, de passar essa visão para os meus alunos. Por quê? Porque é importantíssimo. Esse tema, ele foi de extrema importância, tá? De falar com a mulher, de falar da mulher hoje, por mais que ela conquistou seu lugar no mercado de trabalho, ela teve muitas conquistas ao longo dos anos, sim, só que ainda existe, né? Ainda há esse machismo estrutural, né? O preconceito, né? A desigualdade de gênero. Então, quando o Enem traz, né? Para abordar um país todo esse tema, sim, foi um tapa na cara do machismo, né? Eu adoro isso. Foi um tapa na cara mesmo. Né? A própria prova inteira, a prova inteira, assim, cada texto significativo, um texto assim que você olha e fala, nossa, né, que aquilo faz você enxergar. E de extrema importância. Então, falar da mulher, que é um tema que não era esperado por ninguém, tá? As pessoas estavam esperando outros tipos de tema, até eu mesmo, como professora, eu estava esperando outro tema, como a gente tem ali, né, as dicas e tal, mas eu não esperava. E quando eu vi lá, quando eu bati o olho, eu falei, eu não acredito, porque me mandaram na hora. A professora Alessandra, ela me mandou na hora, falando assim, nossa, esse tema é a sua cara. Eu falei, realmente, porque para falar da mulher hoje,
é muito importante. Então, você colocar um país todo para refletir sobre o papel da mulher no trabalho... Igual você falou, foi um tapa na cara, porque impuseram, né? E colocar, Giovana, assim, foi algo assim que eu fiquei impressionada com a prova. Eu achei a prova, eu vi de linguagens, tá? E também um pouco de ciências humanas. A prova é uma prova execuível, que dava para executar, porque foi interpretação textual, foi muito contextualizada com a questão da mulher, bastante. Então, assim, foi uma prova acessível. Ai, como eu amo, como que chegou, voltou a ser a prova do Enem, como sempre foi, entendeu? Então, aquela prova que foi feita pro pobre mesmo, sabe? Para aquele que vai para passar numa universidade, para aquele que luta. Então, assim, voltou a ser a prova do Enem. Então, na hora que eu vi a prova de interpretação textual de língua portuguesa, foi uma prova que dava para fazer, que você... Muito assim, mais possível. Muito possível. E isso, assim, é muito... Nós, educadores, vocês que são alunos ainda, são estudantes... isso tem esperança, sabe? De esperar que você, não, poxa, eu consigo passar numa prova dessa, né? Porque quando você, às vezes, pega uma prova impossível de fazer, né? Quem sofre é aquele que tem menos condições. Foi um alívio grande, né? Porque a gente tava toda nessa onda de achar que o Enem ia ser mais elitizado, porque as pessoas que não têm acesso a uma boa educação vão lá justamente para procurar uma luz na vida, né? Para ver se conseguem entrar numa faculdade através do Enem. E como estava muito difícil, muito elitizado, muitas pessoas estavam com medo. E esse ano foi muito assim possível. Foi. Então eu fiquei assim muito feliz mesmo, muito feliz por voltar a ser aquele Enem que sempre foi, de abrir portas, né, para as pessoas menos favorecidas, para as pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade, e tentar o ProUni, o SISU, né, o FIES também com a nota do Enem. Então são possíveis, são oportunidades para essas pessoas, dar uma luz, igual você disse, uma luz, porque senão, como que faz? Né? Então, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer uma faculdade? Pode sim, né? Então, o Enem, ele foi feito para isso, né? E voltou a ser como era. E é um tema real, é um tema que, tipo assim, é uma realidade, Nossa, entende? A prova Não do é? Enem, assim, a redação, né? Ela vem, além de você medir o seu conhecimento, que você tem que ter ali um conhecimento de escrita, né, de estrutura dissertativa, enfim. Além disso, ele promove a cidadania. É um tema que promove a cidadania. Então, quando você fala de mulher, está promovendo a cidadania, né, promovendo essa reflexão, né, parar para enxergar o que essas mulheres sofrem hoje, essas mulheres, né, que às vezes são cuidadoras ali, cuidam de outras, de uma família, de filhos, de avós, de pessoas doentes. A gente não precisa ir longe. Quem vai no Hospital de Câncer de Barretos aqui, a gente vê isso muito. As mulheres, às vezes, elas deixam toda a vida para trás, elas fazem renúncias para cuidar de filhos e, às vezes, sem remuneração nenhuma. Elas deixam uma família, elas largam tudo para vir cuidar do filho ou de um ente querido, né? E quantas vezes eu já conversei de pessoas, tipo assim, que vêm de quilômetros de distância, largou tudo lá, larga emprego, larga tudo que tinha, mas para cuidar de um filho aqui, que está adoentado, né, claro, e às vezes não tem uma ajuda financeira. Então, quando chega nesse tema, é para abrir os olhos mesmo, as políticas públicas abrirem os olhos para essas mulheres, né? Então é muito importante. Eu acho legal esse negócio da redação do Enem, que é uma coisa super esperada por qualquer estudante. Qualquer estudante espera a redação do Enem. E fica naquela tensão, Acho né? que a primeira coisa que faz quando pega a prova é ir lá procurar o com tema. certeza. E né? também, quando a gente pega para pensar, para fazer uma redação sobre o tema, a gente enxerga como que tem assuntos na nossa cultura. Igual, a gente viu uma referência para redação a Cinderela. Lembra quando a gente foi fazer a redação? E tipo, o que o tema falou, a invisibilidade. A invisibilidade. E é um filme, assim, super, sabe, fez parte da infância de todo mundo. Infância. E a gente nunca para pra ter esse olhar. E tipo, Exatamente. quando que eu ia pensar que realmente a Cinderela, ela era uma mulher de cuidados que sofria por ser uma maus mulher, tratos também, né? pela família, né, por tudo.
E eu acho engraçado, porque olha como que é, né? Quando eu fui assistir ao filme da Barbie esse ano, eu falei, vai ser o tema, vai ser sobre a mulher. Na hora que eu fui assistir, juro mesmo. É verdade. Na hora que eu assisti ao filme da Barbie, eu falei... E na hora que foi aquele começo, o começo do filme, quando ela destrói todas as bonecas Já coloca ali, a boca no trombone. já falei, de uma poxa, vez. eu falei, olha, eu tenho certeza... Olha, vai vir um filme falando sobre a mulher. O filme não, a redação, né? Só que aí depois foi passando, eu falei, eu acho que não vai falar sobre a mulher e tal. Mas às vezes a gente para pensar, às vezes num filme igual Cinderela, né? Às vezes Barbie. Quando joga a mulher, né? A questão da condição da mulher. E o tema, assim, quando ele vem expondo essas problemáticas e que você vai ter que fazer uma redação, igual você falou, aquela esperada ali, né? Por todos. Por quê? Porque a redação... Todo mundo quer tirar uma boa nota, né? Todo mundo quer uma pontuação maior, porque ela dá mais chances também de você ir melhor numa prova. Importantíssimo. É muito importante. Eu estava lendo agora, antes, que se você, por exemplo, você vai fazer o SISU, você vai prestar o SISU, você não pode ter zerado a sua redação para você prestar o SISU. Então, se você zera, você já não entra no SISU, na parte do SISU. Então, como a redação ela é importante, né? Então, a questão da Cinderela, vários outros, né, outros filmes, seriados, livros que abordam a questão da mulher, é muito importante. A gente já assistiu, nós assistimos ao filme também Central do Brasil, né? Então a gente vê a Dora também, né? Que o papel da mulher ali, né? A levar o Josué. Ela se encarregou, ela deixou também o que ela tinha. Tudo bem que ela escrevia cartas. Não era o filho dela. Não era um filho dela, exatamente, né? Eu falando, gente, foi indicada ao Oscar com muito, assim, precisão mesmo, né? Porque realmente... E aquelas pessoas que moram aqui, né, no Nordeste, que às vezes são taxados como atrasados e que não são atrasados, né? Então, ali mostra isso, exatamente a mulher. Ela, igual você falou, né, Giovana? Ela largou tudo para um filho que ela nem conhecia, um menino que ela nem mal conhecia, mas ela enfrentou para tentar que ele, o que, né, no caso, encontrasse o pai. Então, às vezes, são temas, assim, de muitas pessoas, né? E que às vezes a gente não tem conhecimento, mas quantas pessoas já fizeram isso, né? De fazer uma renúncia, a mulher, né? De renunciar muitas coisas para ajudar outro, e não é ali remunerado. E que trata justamente da invisibilidade. Da invisibilidade. Eu achei essa palavra tão perfeita pro que o tema se propõe, entendeu? Porque realmente é invisível. É invisível. Né? Olha só, precisou da redação pra gente enxergar isso num filme, enxergar isso aqui, Isso entendeu? que é bacana, é você refletir. São muitas obras. Muitas. Se vocês forem ver assim, na literatura mesmo, a gente tem muitas obras literárias que trabalham essa condição da mulher. Que a mulher, ela é vista exatamente como isso, como dona de lar, como cuidadora, porque ela tem um laço afetivo maior que o homem. Lembra de Iracema? Ela teve bebê e ficou sozinha cuidando. Olha ali, olha que bacana. Acho que realmente, toda obra, se você for igual, por exemplo, ela, né, teve o filho sozinha, sofreu sozinha ali, né, até a chegada do Martim, mas assim, que eu falo, ela passou por essa condição sozinha, né? Então, quantas mulheres não passam isso no Brasil, né, se a gente vê? E algo assim, imposto, igual quando você manda a gente fazer redação, eu citei na minha machismo estrutural. Porque isso é uma coisa da estrutura da sociedade. É essa a visão, a mulher casar, ter filho e ficar por conta disso. Pronto. E assim, às vezes a gente acha, não... Em pleno século XXI ainda tem machismo? Tem bastante. Tem bastante, mas tem bastante preconceito. Eles tentam, por exemplo, eu sei disso que eu estou falando, né? Eu no caso, quantas vezes eu vou, às vezes, fazer alguma coisa no meu carro, né? Eu tenho que ir num mecânico, por exemplo. Eu só fico manjando ali, ver um jeito que ele vai falar. Por quê? Porque eles tentam passar a mulher pra trás, sabe? Assim, ela não tem conhecimento nenhum, ela não sabe nada do que eu tô falando. E, ixi, eu já passei poucas e boas nisso, sabe? Por quê? Justamente nisso, né? Essa questão assim, ela é leiga no assunto, a gente passa pra trás, a nem vai ficar sabendo. Mas vai um homem lá fazer essa situação. É diferente, né? Então, assim, às vezes a gente pega esses exemplos básicos,
mas que realmente isso acontece. E ainda teve gente que ainda falou mal, de certa forma, dessa redação. Muita. Justamente porque a pessoa não se encontra. E aí eu volto naquele assunto que a Giovana falou. Porque ficou muito elitizado. Ó, o primeiro tema da redação, só para falar assim, para finalizar, né, que vocês estão falando, o primeiro tema da redação do governo anterior, em 2019, foi sobre a democratização do cinema. Democratização do cinema, cara. Você vai falar sobre o cinema, que é uma elite que só tá dentro do shopping, e aí você tira o Ministério da Cultura. Nesse ano, não tinha mais Ministério da Cultura, e aí ele vai falar da 7ª arte como democratização do cinema. Aí tá bom, aí vai indo só piorando cada ano, aí chega nesse ano que volta a ser realmente falando para reflexão mesmo, que acontece mesmo, é você refletir um problema social. Essas pessoas que falam mal do Enem, pra mim, tá, Tatiane Leite, são pessoas que não precisam do Enem, são filhinhos de papai, que não precisam pagar uma universidade, que o pai vai lá e paga e banca. Então, quando você precisa, realmente, a pessoa precisa daquilo que está fazendo a prova, ela não vai falar mal. Ela vai, no caso, estudar para ir bem. E as pessoas que falaram mal da prova, nossa, que redação chata, que redação escrota, eu vi isso. Eu vi bastante gente falando escrota. Que a mulher se vitimiza muito, entendeu? Foi um tema muito que tava vitimizando muito a mulher. Muito escrota. Gente colocando assim nos comentários, nossa, que redação escrota, que redação idiota. Coisas assim, colocando pra baixo, mas por conta do quê, né? Porque falar da mulher incomoda bastante. Porque ainda temos essa sociedade preconceituosa, a desigualdade de gênero existe. Recentemente teve até o caso da Ana Hickman, que foi espancada. Gente! Apanhou. Olha isso! Todo dia se faz presente, é super importante. Super importante. E aí você tocou nesse assunto que foi bem atual, né? Uhum. E assim, a gente vê uma mulher famosa, tá? Expondo um caso desse. Que ninguém nunca Eles imaginaria. Eles são casados desde quando ela era novinho, que é 18, 17. Bastante. Até novo. um tempo, né, que eu vi, teve uma entrevista que ela fez, que ela estava lutando porque ele estava doente, né? Ele estava com câncer, um período, acho. O marido, há um tempo, né? E aí ela lá ajudando, ela cuidando dele, sendo papel mesmo de esposa, de mulher. E aí vem essa bomba, né, da questão da agressão, que é um caso em milhões de casos, né? É um caso em milhões. Quantas mulheres são? Muito mais comum. Muito. Quantas mulheres são abusadas, quantas mulheres são agredidas, violentadas. E é por isso que eu trago à tona esse tema da mulher todo ano. Porque na hora que chega na época da mulher, em março, o povo fala, professora de novo. Eu falei, não. Olha aí, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver o feminicídio. Você parou? Acabou? Ninguém mata mais mulher, né? Ninguém mata, ninguém... Não, gente, é um tema importante de ser trabalhado, né? E aí a gente vê o caso dela, da questão da agressão, que igual eu falei, quantas mulheres sofrem com isso todos os dias. Mulheres são violentadas, mulheres que têm medo de fazer uma denúncia, têm medo de ser, no caso, né, a questão da morte mesmo, né? Eu conheci cada caso aqui, que a gente vê, que a gente vai analisando, próprias meninas que eu já até dei aula, né, que eu fui professora, e a gente vê elas namorando, passando por situações assim, tá? E olha que era só namorados, imagina se casar, né, assim, eu tô falando, né, às vezes a gente acha que não. Quantas meninas que eu já dei aula que eram violentadas, os namorados batiam, né, agrediam, e aí você leva esse tema, né, de cuidar da mulher, da questão da mulher, as pessoas acham escrotas, as pessoas acham, de novo, igual a Gi falou, a questão de vítima, se dá, né, como vítima o tempo todo da sociedade. Não é vítima da sociedade, né? É algo que precisa ser pensado, sim, é algo que tem que ser falado todos os dias, né? São temas relevantes, né? São temas que hoje, infelizmente, ainda existem em qualquer lugar. Isso daí, né, em qualquer condição social. A gente não está falando só da condição
O pobre passa por isso, o rico também passa por isso. Ana A gente viu agora da Ana Entendi. Hickman, né? Então a agressão, ela parte... não tem E a assim, condição pra acontecer. Exatamente a palavra que o Fred falou do tema da invisibilidade. Igual, quando que você imagina, você vê Ana Hickman, você vai numa loja de óculos, ela tá lá. Você vai comprar um esmalte, tá lá, Ana Hickman. Tipo, ela tá estampada em todos os lugares. Você vai parar pra refletir que aquela mulher tem um problema em casamento? Claro que não. Na nossa cabeça, Porque tem uma mulher perfeita. realmente nós também, o que acontece bastante nesse mundo, né, que vivemos. Hoje as pessoas vivem de aparências, né? E essa aparência, às vezes, ela acaba sendo, no caso, algo muito prejudicial. Então, quando até eu assisti ao Carlos, ele estava dando um depoimento sobre a questão da Ana Hickman. Que quando começa a agressão? Quando que começa? Quando que você começa a ser agredido? Você acha que é do nada, a pessoa vai lá e te bate? Entendi. Né? Isso já foi acontecendo há tempos, como às vezes Acho que Uma começa fala. com abuso psicológico. isso, como xingamento, uma fala, né? Então a questão da violência, ela não é só verbal também, não é só agressão física. Para chegar na física, tem passado por vários processos, como a psicológica, uma palavra, né? As ameaças. Então isso vai gerando essa violência até chegar no ponto da agressão Acabei de mesmo. lembrar de mais uma obra que dava pra citar, que é do livro da famosa Colleen Hoover, que é uma autora muito polêmica, que é Assim que Acaba. Porque começa assim, é sobre um relacionamento abusivo, e começa com um negócio super saudável, assim, eu tenho até remorso de falar que eu gostava do casal no começo, porque ele era o sonho de qualquer uma. E aí depois... foi passando, aí aconteceu uma vez, pediu desculpa, justificou, falou, não, vamos trabalhar nisso. Aconteceu de novo. E você vai vendo que você fica escrava, tipo, você fica assim, sai dessa relação. E não mas sai, não sai, né? Não entendeu? sai. Mas quando a gente se coloca no lugar, se eu me colocasse no lugar, eu acho que dá pra entender, entendeu? Porque é um medo muito grande. E isso acontece com muitas, né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas aconteceu isso, ela foi agredida, mas ela ainda continua com a pessoa? Sim. Você fica pensando, porque sei lá, se fosse comigo, seria diferente. Mas quando É fácil você. falar de É fora, fácil, né? mas quando você está vivendo aquilo dentro desse relacionamento, e realmente delicado. é muito delicado. Porque realmente a pessoa fala, eu vou mudar, não vai mais acontecer É toda uma tortura isso. psicológica, né? É muita tortura. Até chegar no nível da agressão. E tem também a questão sentimental. Se ainda a pessoa gosta, né, Se ama. se ama, Agora é ela certo. vai fazendo, não, então tá bom, eu vou te perdoar, mas da próxima vez não vai acontecer. Só que isso é constante, vai empurrando, até que chega um ponto, ou que ela morre, ou ela, no caso, né, acontece a morte aí, ou, né, vai continuar essa luta pro resto da vida. Então, eu vejo aquele seriado, né, Bom Dia, Verônica. Acho que é. Bom Dia, Verônica, né, viu a primeira temporada. E tinha justamente a personagem que passava por isso, né? Então, é complicado. Quantas mulheres sofrem isso no nosso país? E aí, a gente atrelando ao tema da redação, né? Aí nós percebemos o quanto é importante falar sobre isso. Tudo bem que ali a gente não está falando da mulher violentada, mas da mulher que está cheia de coisas para fazer, que ainda tem que cuidar de uma casa, trabalha fora, tem os afazeres, né? Fica mais estressada. Então, vi um depoimento que realmente foi passado, que assim, era um moço, ele vai perguntando, ele vai saindo nas ruas e vai perguntando para os homens, o que você faz quando você chega do serviço? Eu vou assistir televisão, eu vou jogar videogame, eu vou jogar bola. Aí você faz essa mesma pergunta para as mulheres. O que você faz quando você chega do serviço? Eu vou fazer janta, eu vou lavar roupa, eu vou cuidar de filho. Então, os afazeres são diferentes, né? Então, começa aí o problema. Ela tem, além de trabalhar fora, ela chega e ainda tem essas obrigações, né, a fazer. Diferente do homem. Então, por isso que o homem, às vezes, ele não se sente tão atarefado como a mulher. Por quê? Porque nela tem mais a questão dos filhos, tem que cuidar dos filhos, enfim, E né, é um lavar tema a que roupa. engloba tanta coisa, igual você pode
relacionar isso é, por exemplo, o abandono paternal. Bastante. O filho fica com a mãe, a mãe fica cuidando dele até ela que E realmente esse abandono, né, o paternal, a questão, e que o filho é da mãe, que as pessoas falam, o filho sempre fica com a mãe. E aí tem isso, às vezes a mãe tem que trabalhar, tem que deixar o filho pra escola, né, ou com outras pessoas para trabalhar. E ali ela tem as obrigações a fazer, ou então ela deixa tudo para cuidar, né, da família, do lar. E não é valorizada, ela é invisível perante a sociedade, né? Aí entra de novo essa palavra. Olha isso, impressionante como de um tema a gente já conseguiu fazer um leque. Vai passando em todos, um leque de assuntos delicados que acontecem com a mulher hoje em dia, que não param de acontecer. E por isso que ele se torna tão importante, né? O tema é importante por conta disso. E as pessoas que não acham isso legal, as pessoas que olham aquilo ali e falam, ai, que bobeira, acham que isso é uma bobeira, que não é necessário, que não é relevante, que não é importante falar da mulher, essas pessoas são justamente que fazem parte desse ciclo machista, estrutural que existe na sociedade. Porque eles não conseguem. Incomoda, né? Porque incomoda, né? Realmente incomoda falar sobre isso. Falar assim, nossa, porque quando a pessoa olha para aquilo e fala, nossa, eu faço isso, eu sou isso, né? Eu faço parte dessa corja, né? Então, quando eu olho e falo, nossa, isso tá me incomodando, as pessoas não aceitam e não vão falar nunca que esse tema vai ser, que é um tema bacana, né? Então, por isso que eu vou mesmo defender, falo mesmo da mulher e sempre falarei. Tem um caso, aí também já dá pra puxar outra coisa, mas eu não vou entrar em tantos detalhes. Tem um caso que aconteceu na Polônia, se eu não me engano, com uma brasileira. Eu não me lembro do nome dela, eu lembro do sobrenome. Era Cantarelli, sobrenome marcante, assim, eu só lembro do sobrenome. Mas essa mulher teve um filho, teve uma filha, 2 filhas, com um homem polonês. Você ouviu também? Era na Holanda? Algum país, não me recordo direito. E aí, beleza, aconteceu, o marido abusava das filhas, sabe? E assim, ela conta mesmo, ela foi em podcast, eu vi isso no podcast. Como ela descobriu. Sim, falava que esse marido dela... Era neném, né? Era neném, meses. Não era nem um ano, era neném. Contava detalhes que ele ia pro banheiro com a filha, que a filha chegava e coçava, entendeu? As partes, entendeu? Nossa, é muito... Então, assim... E aí ela falou que ela entrou em contato com a justiça, ligou pro conselho. A gente já sabe como funciona, né? E ela aí... pediu ajuda. E quando ela descobriu, ela ficou receosa com ele, porque não dá pra você continuar agindo como se você não soubesse que as seus filhos estão sendo abusados. E aí, quando ela descobriu, ela ficou receosa. E ele percebeu, ela se tocou, né? Descobriu. Ele começou a ficar mais... né? E aí veio aquele negócio que a Giovana falou. O joguinho, entendeu? O joguinho. Falou assim, não era isso que eu tava fazendo. Eu tava fazendo isso, tava ajudando ela. Nossa. Mas a filha aí voltava quando ele viu que não caía mais, ele começou a apelar. Porque aí ela pedia ajuda pro vizinho, pedia ajuda pra fulano. Acabou que ela foi pedir ajuda pra polícia, a polícia não Também falou nada. não. A polícia dos Estados Unidos, ela ia atrás. Estados Unidos não. No Holanda. lugar lá. Holanda. Ela ia atrás. Só que não tinha prova. Ela levou no médico. E o médico falou, não dá pra gente falar que é um estupro, que é um abuso, porque o ímã não foi rompido. Então você não tem o que fazer, não tem o que mudar a prova. Então a polícia ia atrás e nem ia fazer nada. E ela tava morrendo de medo. Já pensou? Ela manda a polícia atrás do marido, ele volta, né? Uhum. Aí ela foi atrás da embaixada brasileira. Aí ela conseguiu ir pro Brasil por um tempo. O cara ligou, ameaçou, falou que você não vai mais conseguir ficar aí se escondendo, senão eu vou entrar com a justiça, porque as filhas também eram deles e ela não tinha prova nenhuma, não tinha como incriminar ele. E aí quando ela voltou, a família inteira do homem tava no aeroporto. Tipo, parente que nunca nem foi ver a menina. Tipo, eles tinham uma família toda. Ai, deixa eu pegar, deixa eu ver. Quando ela foi ver, a filha já tava assim, sumiu lá, tava no meio dos parentes. Aí pegou, tá? Chegou em casa com as meninas, muito preocupada, com medo, morrendo de medo, né? Ficar com ele. E aí ela foi dormir, né? Deixou a mala lá, foi dormir, ela acordou, foi desfazer, não tinha mais os documentos delas. Certidão, passaporte.
RG, nada. Aí acho que no final agora ela voltou pro Brasil, mas só ela. As meninas ainda estão com eles. Isso ainda tá um caso na justiça, mas faz tempo já, faz mais de um mês. É. E eu acho que não foi resolvido, não correram atrás. Então foi um negócio bem... E assim, São temas, eu fiquei assim, pensando nisso porque ela entrou em contato com a justiça, tá? A gente pensa assim, Holanda, Polônia, esses países da Europa não acontece, são né? países assim de primeiro mundo, mas olha só, ela falou o que aconteceu, explicou tudo. Eles fizeram testes porque passaram de policial para policial, ela foi explicando a mesma história pra ver se confirma, sabe? A mesma história, e foi a mesma história. E aí beleza, o conselho tutelar falou que ia fazer alguma coisa, que ia ligar pra ele. O resultado foi, ela teve que voltar pra lá com um homem, com a filha, com o abusador No da Reino filha Unido. na mesma casa, entendeu? Nossa, E não deu em nada. então, E ele isso- prendeu ela em casa também. Olha aí. E isso daí acontece muito, né, gente? E assim, e que eu falo, não só o tema da mulher, tá? Que tem que ser discutido e refletido nas escolas. Não só o tema da mulher, como a educação sexual também é muito importante dentro das escolas. Falar sobre a educação sexual, falar sobre a Engloba mulher, muita coisa, sobre né? o abuso, sobre tudo. Porque Nossa. realmente é importante. Quando São a gente temas... para pra refletir, por isso que é tão importante você colocar isso no Enem. É muito... Entendeu? Porque são milhões de pessoas que fazem. É um tapa na É cara um mesmo. tapa, é um tapa. Por que é um tapa? Porque acontece, né? Infelizmente, sempre vai acontecer. Enquanto não tiver aí, né, promover essas reflexões com o cidadão, no caso, né? Não é só questão da pessoa se conscientizar desses temas, mas você refletir o quanto isso é problema no Brasil. Né? A gente, né, no Brasil, no mundo. E aí, quando a gente pega a prova do Enem, é para mostrar exatamente o problema que acontece aqui. E aí as pessoas às vezes cruzam os braços e acham que isso nada, né, que nada está acontecendo. Então, Nossa, realmente isso. Realmente teve muitas pessoas que problematizaram esse tema, né? E aí associar feminismo, aí tudo. já envolve As tudo, pessoas, entendeu? as pessoas realmente elas misturam muita coisa, né? Então elas acabam elas misturam esses temas essenciais com brigas Sempre políticas, arrumar um problema, com entendeu? algo político. E isso não é educação. Quando você fala de educação sexual, educação da mulher, educação, é uma educação que você está passando pro filho, pro adolescente, enfim. Né? Então, quantas meninas, às vezes, elas poderiam estar sabendo o que era um abuso se elas tivessem educação sexual nas escolas, né? E desde pequeno. Desde assim, pequena. Tem gente que pega esse assunto da educação sexual e pensa que é um absurdo, porque, poxa, vai falar de educação sexual para uma menina de 6 anos, de 7 anos. Vai induzir, Mas, né? vai A questão induzir. Mas não, é literalmente ao contrário. É fazer a criança perceber é o que uma são, educação. o que são os assuntos. O que são entendeu? abusos, o que são esses abusos que podem aí, às vezes, violenta, E é uma hipocrisia falar que vai induzir, porque muitas vezes essas crianças já estão induzidas dentro de casa com a própria família. Com a própria família, né? Com os próprios pais. E às vezes a gente vê isso, e quando a gente fala de educação, que é importante, né? Da educação sexual, falar sobre a mulher, ela vê o seu lugar, né? Dentro da sociedade, a importância da mulher na sociedade. Então são temas que eu gosto muito de trabalhar, porque você faz com que o aluno pense sobre aquilo, né? Por mais que às vezes no começo ele é resistente, ele tem uma resistência, porque ele tem um valor, né? Porque os valores vêm de casa, né? Os valores vêm de casa. E ele traz isso para a escola, né? Então, quando a gente foi lá, por exemplo, fazer o Alto da Barca do Inferno, né? Foi às vezes vai falar da religião. Tiveram, no caso, alunos que vieram conversar comigo em relação à religião. Eu falei, gente, é literatura, a gente está falando sobre a literatura, né? Pra gente não misturar essas crenças que vocês têm com a questão que tem que ser passado, né? Abrir os olhos, refletir sobre aquilo, refletir sobre os personagens que fazem parte da obra, o que eles fazem, quais são os vícios, as virtudes. Então, às vezes, as pessoas misturam isso. Elas acham que elas misturam com política, com aquilo que elas acreditam. E não é.
né? Então, trabalhar a questão da violência sexual, nossa, é muito importante. Eu trabalhei esse ano no Maio Laranja, que fala sobre o abuso infantil. E realmente, às vezes, incomoda um pouco falar sobre o abuso infantil. Até então, quando eu fui falar isso dos temas, né, alguns professores falaram assim, Tatiana, você é doida de trabalhar esse tema na escola. Ainda vieram os professores falar, nossa, Tatiana, você é doida. Eu falei assim, mas doida por quê? De falar de abuso infantil é doido? Por quê? É uma realidade, né? é uma realidade. Realmente por quê? Porque às vezes vai tacar na cara que realmente, né, isso acontece. Então tem que trabalhar. Então é isso, é muito importante. A gente e cada ano refletir mais e fazer com que eles acordem para isso, né? Para essa realidade do país. Bom, para finalizar, trouxemos um quadro novo no podcast. Quadro Bate-bola. Ah, Bate-bola. e eu que vou estrear isso? Nossa. Com certeza, não podia ser diferente. Gi, você vai alternando comigo. Bom, para começar, um professor. É que eu tive na minha vida? Professor, É, colega de seu. trabalho, professora. Um professor. A Josi. Tá. Uma escola. Uma escola, SESI. Eu não entendo. Corta isso aí, corta. Eu ia falar uma escola boa. Você já viu o meme da blogueirinha? Eu não entendi. Eu tenho Não, que é um falar, eu tenho que bate-bola. falar na hora, assim. É. Não vem na minha cabeça. Tipo Vem assim. na sua Ô cabeça. Fred, mas você pode também. O quê? Tipo, ela falou, Jô, Mas, gente, a pergunta bateria por quê? tá acabando? Deu. Ah, porque eu gosto da Acabou. professora. Não, mas já deu. Gente, 50 Dura minutos. muito. Perfeito, vai, continua, vai. Peraí, Então vai. então vai. Um Vai, professor, rapidão, eu vou rapidão. colocar minha professora de infância que eu tive, que eu gosto muito. É um professor e uma É que a professora. gente É, ria mas por... Professor homem e uma professora. Gente, professor homem, não tive. Então fala um colega. Pode ser. Oi? Não, fala só Não, uma vamos professora. deixar a Pode falar só professora. professor. Vai. 1, 2, 3 e vai. Pera, perdão. É pra gente começar Não, do desculpa. de novo? Não. Desculpa, eu vou falar. É só falar assim, um professor. Tá. 3, 2. Um professor. Meire Monteiro. Foi minha professora de infância. Uma escola. Uma escola, SESI. Um livro. Um livro, Dom Casmurro. Uma viagem. Ó, uma viagem, Búzios. Eu gostei bastante. Que eu fiz um cruzeiro e amei. Ó. Um aluno. Aluno. Vixe, agora você me pegou, hein? Polêmico. Davi, Davi. sexto ano A. É. Ele foi uma experiência muito comigo, viu? Uma experiência que me ensinou bastante. Uma festa, um rolê. Ai, todas de pagode. Onde tem pagode eu gosto, tá? Eu amo, assim. Me encontro. Um famoso. Um famoso. Nossa. Nossa, agora você me pegou. Pode ser cantor, assim? Pode. Ai, pode ser uma dupla? Pode. Hugo e Guilherme. Ah, é a paixão! Ah, adoro. Ah. Um país. Sem ser Brasil. Um país que eu quero visitar ainda, que eu gostaria assim de ir, que eu quero ir, Não, eu quero ir para... Ai, gente, nossa, vocês me pegaram. Tá vendo? Eu não tenho tantos sonhos para o país, eu gosto de viajar aqui tem que mesmo. sonhar. Tá, não, mas eu quero... O próximo, assim, que eu gostaria de conhecer é a Argentina. Eu quero ir pra Argentina. Argentina. Uhum, quero ir. Bom, Tem bastante congresso educacional lá bacana. Tem bastante. chegamos ao fim, dona Tati. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Não, o prazer foi meu de estar aqui. Eu adorei. No começo eu falei, gente, o que eu vou falar lá, né? Assim, mas foi muito descontraído, foi muito bacana. Não, o tempo Nós falamos. 50 minutos já. Nós o tempo falamos, passou. assim, assuntos maravilhosos, assuntos importantes. Então, assim, como que. Passou rápido, né? Porque eu tenho que Passou. dar aula agora. Olha lá, os alunos estão aí me esperando. E eu aqui, conversando sobre a mulher, e eu falo mesmo. Mas muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse trabalho, né, que vocês estão fazendo, do Grêmio.
né, com o Grêmio, a questão do pode ir sumir, que eu achei genial. Eu acho assim, como isso é importante, né, para a escola, né, para os estudantes, ver essa interação que vocês estão fazendo. É muito importante. O Grêmio, assim, eu lembro da minha época de escola mesmo, que tinha o Grêmio. Os alunos iam, faziam, acontecia, fazia gincana. Era muito gostoso. E às vezes isso foi se perdendo, né? E agora vocês voltaram com isso. Parabéns vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, tá, Obrigado, meninas? Obrigada. Obrigado, Gi, pela companhia. E obrigado a você que assistiu. Se você ainda não assistiu os outros episódios que a gente já tem, vai assistir, por favor. Clique aqui no nosso canal. A gente tá fazendo um trabalho super legal. Tchau, gente! E eu vou dar 10 pra eles, tá?